Fala, nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal, trazendo mais um corte para vocês. Nós vamos reagir juntos aqui com o programa Os Donos da Bola aí com Neto e companhia aí, trazendo as últimas notícias também para vocês sobre o Flamengo. Então já vai deixando o seu like, se inscreva, link na descrição desse vídeo do programa Os Donos da Bola. Nova York, a estrutura fenomenal que a Band está dando para esse campeonato mundial, que é a Globo e a Cazé TV que vai passar. Não é a gente não, irmão. Não é a Band, não é a Record, não é a Gazeta. Não sei, tem passarinho em algum lugar aí que eu estou escutando passarinho no meu ouvido. Tem passarinho aí, Thiago, Gabi, tem passarinho. Greensboro, no momento de descanso. É na Gabi? É verdade, Thiago. Aqui tem mais barulho de carro mesmo. Nova York aqui é carro, sirene, o tempo todo. Mas aí tem um urubu desgraçado aí no Nova York aí, que tem um hotel aí. Voltando para você, o que nós temos aí em Nova York, garotinho? Temos a chegada do Flamengo, quarto, último dos times brasileiros a chegar nos Estados Unidos. Embarcou hoje pela manhã. O Flamengo está concentrado em Atlantic City, que é no estado de Nova Jersey, fica mais ou menos a 2 horas aqui de Nova York. O time saiu ontem do Rio de Janeiro com muita festa, mas também com confusão, protestos no embarque. Hoje à tarde, o primeiro treinamento na Universidade Stockton, comandado pelo técnico Felipe Luiz. E para a torcida do Flamengo ficar mais tranquila, o Gerson está aqui, né? A gente sabe que ele está em negociação com o Zenit da Rússia. Muita gente na dúvida se o Gerson vai, se o Gerson fica. Chegou normalmente com a delegação nos Estados Unidos. Desculpa, voltou lá o link com o Thiago Leme ou não? Se não voltou, mete a Gabi. Coloca a Gabi. Se não voltou com o Thiago, voltou, bota lá de novo lá o Thiago Leme para informar que, por sinal, a gente tem as imagens de ontem, todo mundo tem essas imagens. Um absurdo que a torcida do Flamengo fez na saída para um título mundial, porque o Gerson foi vendido. Só isso é não torcer para o time, é não estar ligada no time, porque o que foi feito ontem lá foi uma batalha parece que de milícia, é o que mais tem lá. Thiago Leme, tá tudo certo aí, garotinho? Tudo certo, e teve isso mesmo na saída, nesse protesto que você bem citou, craque, mas o Gerson está aqui também, o Bruno Henrique, né, que foi denunciado pelo Ministério Público do Distrito Federal pela possibilidade de envolvimento com apostas, mas está com a delegação aqui. O Flamengo estreia segunda-feira na Filadélfia, fica 1h30 aqui de Nova York, contra o Esperance da Tunísia. Acho que o jogo mais fácil do grupo, né, porque depois tem pedreira pela frente. Tem o Chelsea, claro, o adversário mais difícil, e o Flamengo encerra a participação contra o Los Angeles United. Segundo as apostas aqui, entre os times brasileiros, o Flamengo é o mais cotado para ir mais longe. Não sei se vocês concordam com as apostas daqui. Vamos lá, Thiago Leme, um beijo no seu coração. Amanhã você está de novo com a gente aqui e fica com Deus e pode comer aquelas pizzas legal que tem em Nova York aí, que é maravilhosa, é só você procurar aí, que tem uns lugares ali que são incríveis, diga-se de passagem. Um beijo pro Thiago Leme, voltando com a Gabi, para falar do Palmeiras. Qual é a ideia do Palmeiras contra o Porto, Gabi? Você já tá... Eu acho, sincero e honestamente, vai passar por essa questão de vestiário. Se ele vai fechar os caras na concentração, a gente não sabe, isso é óbvio, isso é a primeira irmão, vamos pra cima e tal. Agora, ô Capita, só pra gente tem que hoje correr, porque o programa tá pegado aqui. Só uma coisa, você acha que daqui a 5 anos, quando baixar essa poeira dele, que o Celso falou, o torcedor do Flamengo será grato? Como ele vai lembrar do Gerson? Arranha, você acha, idolatria essas questões? Então, assim, eu já vi cenários do jogador não conseguir mais recuperar essa imagem, como a gente já viu o cenário do jogador sair e depois de 2 anos o torcedor pedir para ele retornar, sabe? Então é difícil você entender a cabeça do torcedor assim. Eu acho que o Gerson, ele criou, antes desse episódio, ele criou uma imagem muito positiva com o torcedor do Flamengo, assim. Do cara que vem do subúrbio, do cara que se declara flamenguista, do pai, que quando ele vem nessa negociação fala que o menos importante era o dinheiro, né? Acho que isso também tem um peso. A declaração do Gerson falar que é flamenguista tem um peso. O pai falar, quando ele traz o Gerson pra cá, que o dinheiro é o menos importante, e agora o dinheiro está sendo mais importante. Então, esse cenário, eu acho que pode construir essa imagem futura do Gerson para o torcedor flamenguista. Ele é reincidente, Edu. Eu acho que como é que o corintiano vê o Rincon hoje? Para muita gente, o Rincon é o volante do time ideal de todos os tempos do Corinthians. Não, mas aí só para fazer uma defesa, o Rincon, ele não saiu pela questão financeira. Então, ele saiu por um problema de relacionamento. Não tinha protesto? Né? Que foi eu sei. Então, é isso. Saiu para um rival, saiu para um rival, exatamente. Mas não foi uma questão financeira. O foco não foi o dinheiro, assim, eu vou ganhar mais no Santos. Ele teve um problema e o Santos apareceu como uma proposta, enfim. Então, eu vou falar uma coisa que tem informação, assim, um pouco por trás. Um pouco, né? Mas tudo bem. Felipe Luiz, tem gente
tem alguns flamenguistas e gente próxima lá que não é que faz uma crítica, é uma espécie de observação em relação ao Felipe Luiz, como ele lida com os jogadores. Só uma coisa, isso é a buzininha da audiência. Eu comecei a falar... Chegamos, hein? Chegamos, daqui a pouco. Eu faço assim, ó, já o caminhão vem. Já subimos no Ibope. Já nós vamos... Estamos passando já, vai, arrebenta aí. O Gerson saindo é um dos poucos remanescentes do Flamengo de 2019, né, que vão ficar agora só o Bruno Henrique e o Arrascaeta. Há quem diga que o Felipe Luiz tem uma preferência no time por os jogadores com quem ele trabalhou, com quem ele jogou. Então o Bruno Henrique, muitas vezes está lá o Pedro, o Bruno Henrique centroavante. O Bruno Henrique voltou a ganhar muito espaço com o Felipe Luiz. O Arrascaeta tá muito bem, tá voando, mas assim, por exemplo, o De La Cruz ele mexe em outras posições para liberar ainda mais o Arrascaeta. Então o Gerson foi parceiro dele no Flamengo de 19. Né? Então, o Felipe Luiz certamente tem o Gerson na mais alta conta. Então, eu acho, com base um pouco nisso, nessa experiência, e tem gente que acha crítica, que às vezes o Bruno Henrique não está bem, tem que sair, e ele dá muito espaço. Ou outros jogadores não estão tão bem no Flamengo, talvez, porque não eram parceiros do Felipe Luiz. Bubu, o que eu perguntei aqui em relação ao Gerson é esse olhar. Por quê? O Celso lembrou do histórico do Gerson para o torcedor. Eu tô falando do Felipe Luiz, eu acho que vai botar o Gerson. Então, eu também acho que ele vai jogar. Ele é amigo dele, ele gosta do cara. Vai jogar. O que eu acho assim... eu acho que não vai colocar o Gerson só porque é parceiro. Eu acho que isso pesa. E foi convocado. A não ser que seja alguma ordem da diretoria. O Gerson, ele tem um encaixe nesse esquema tático do Flamengo. É quase que o encaixe perfeito. Não, mas se chega um diretor lá, um Boto lá, revoltado lá, não põe pra jogar, faz um castigo aí, deixa ele no banquinho do pensamento lá. Mas aí é uma ordem que vem de cima, né? Aí o Felipe Luiz vai, realmente... Você quer ver hoje? Quero ver. Hoje tem um capítulo importante desse cenário, que é a entrevista do Boto. Se o Boto vier e falar assim, vamos dar uma segurada, vamos deixar falar disso no Mundial, é uma coisa. Se ele falar assim, não, o Flamengo agora quer entender essa sua... Se ele, que eu acho difícil, ele não pode tentar apagar a fogueira com a gasolina. Porque hoje o torcedor já fez nota de R$3, já tem o Gerson, e o que o Capita falou é verdade. O cara vai olhar o jogo... A Nath lembrou. Nath, se ele erra, perde uma bola, sai gol. É o céu e o inferno. Se ele acertar e fizer um baita campeonato, talvez as coisas mudem um pouco. Se ele errar e for fatídico pro jogo, a coisa muda para outro lado, enfim. O Estevão está se despedindo do Palmeiras, num outro cenário. Na diretoria, a gente entra num ponto muito mais nebuloso e muito mais complicado. Estava fazendo o jogo da Série B agora e durante o intervalo o Petralha desceu para ir conversar com os jogadores. Acho que foi no jogo do Atlético Paranaense, o presidente desceu para conversar com os jogadores. Eu falei isso na transmissão, isso não existe. Agora, o Boto chegar no vestiário e falar para o Felipe Luiz, olha, ele você não escala, desculpa, isso para mim não existe. O técnico tem que ter um entendimento, o técnico ele é pago para escalar os jogadores, para treinar os jogadores e para, em tese ali, ter fazer alguma gerência do vestiário. Se o técnico não for capaz de entender, compreender qual a situação do jogador naquele momento, se ele está com a cabeça no Zenit ou no Flamengo, e acho que algo que o Capita falou é muito importante, entender com as outras lideranças do elenco como eles se sentem perante ao que está acontecendo, o técnico tem que fazer isso. Não tem que vir ordem de cima e falar, não, você não vai fazer. Por exemplo, vem alguém aqui e falar pra você, não, Edu, desse jeito você não vai apresentar o programa. Dependendo se for chefe, eu vou ter que... Tem gente que pode falar pra ele, não põe o no programa. Ele vai lá e atende. Os chefes eu tenho que... Né? Mas assim, é exatamente isso. Ele foi contratado, o Felipe Luiz, pra desenvolver o trabalho dele. Não cabe alguém vir falar como ele deve desempenhar o trabalho dele. E o que eu também acho que... Eu não sei se o Boto vai chegar. O que o Bubu tá falando é só se... Pô, o cara... O Boto é experiente, ele vai chegar hoje na coletiva e vai colocar por isso. Então, eu acho que vai depender muito... Absurda. Minha preocupação maior só, Nath, até perguntei isso pro Capita, é como vão lembrar do Gerson daqui a... Dependendo de como vai acabar o Mundial. Tudo depende do Mundial, na tua opinião? Eu acho que sim. Se o Flamengo fizer boas apresentações e o Gerson fizer parte disso, é uma coisa. Se por escolha da diretoria, interferência, ou o Felipe Luiz entender, conversando com o Gerson, de que ele não vai jogar, vai ficar no banco, ele vai dar oportunidade para um outro sistema, uma outra ideia, acabou do jeito que a gente viu. O protesto da torcida por embarque do Flamengo pro Mundial. Agora, Edu, tem um outro ponto também. Não sei o que vocês pensam sobre, mas seleção brasileira, se de fato ele for, já era. Não, mas ele conversou com o Ancelotti. Isso não...
Não teve a Ele conversa conversou com o Ancelotti? Conversou, mas O ele- Ancelotti falou em coletiva que ele vai observar e etc. Ele conversou com o Ancelotti, então Mas, por exemplo, Mas o não. Rodrigo Caetano, no domingo, o Rodrigo Caetano, numa entrevista a alguns companheiros, ele disse, olha, ele tem que entender que ele está indo para um campeonato onde se joga menos. Luiz Então. Henrique, Edu, fez Luiz uma Henrique baita foi de uma pra lá data e- FIFA. Eu não acredito que o Gerson, com relação à seleção, ele vai conseguir produzir do tamanho que se pede uma convocação para a seleção. Você acha que indo pra Porque o Rússia já Gerson, ele não vai produzir. Porque o Gerson, ele joga muito bem por conta de um contexto de Flamengo. Então, ele já tem a questão coletiva ali, os jogadores que ele tem, Inserido, né? a parceria, muito tempo juntos. Então, o jogo do Gerson, ele flui de uma maneira muito mais intensa, muito Orgânica, melhor. né, também, vai falando. Exatamente isso. Não acredito que isso vai acontecer no Zenit. E outra, o Flamengo bem, o Flamengo campeão, ele pressiona. O Flamengo jogando bem, a imprensa pede, o torcedor pressiona a convocação, o Gerson está sempre jogando aqui. Eu, assim, com relação à seleção brasileira, eu acho que vai acontecer quase o mesmo cenário do Luiz Henrique, atacante. Ele vai para lá, ele vai ganhar o dinheiro dele, vai jogar a competição que ele tem para competir lá, e aos poucos a seleção brasileira vai esquecendo do Gerson, é a minha opinião. Não, mas a gente Uma falava caneta disso aí, aqui eu essa assino semana. aqui, ó. A gente falava isso essa semana, assim. Assinado. O que o Gerson quer? Ah, mas tem seleção brasileira. Acho que foi até o Silas, né? É. De fato, a gente entende que vai só olhar pro Talisca, se ele é lembrado. Fazendo boa temporada, não é lembrado. Várias. Os jogadores que estão na Arábia também não são lembrados. Então, assim, ele tem essa consciência. É isso. Ele sabe exatamente disso. É uma escolha. É uma escolha. Quer ver como essa escolha. escolha ela é complicada e ela é difícil O que pra você gente? escolhe? Então, eu, Eduardo, aí eu vou rodar aqui, já vão pensando aí. Eu, Eduardo, se o meu pai chegasse, olha, você é titular do Flamengo, capitão, joga na seleção, mas tem uma proposta aqui que estão chegando 3 caminhões aqui do dinheiro, você vai jogar no Zenit. Aí eu faria bem assim para o meu pai, esperaria primeiro a câmera se aproximar, porque estaremos numa grande película, um cinema. Câmera aproximando. Aí eu falaria o seguinte: pai, o dinheiro é importante. Não mostrou ao longo da carreira inteira e eu não acho que aconteceria, ele não iria para a Copa do Mundo. Eu já falei isso aqui, o meu sonho como comentarista é um dia comentar uma final de Copa do Mundo. Eu vou até o final para chegar nisso sem passar por cima de ninguém. O Gerson hoje não passa por cima de ninguém. Talvez ele esteja passando por cima desse desejo dele, que eu tenho certeza absoluta, acho que todo jogador sonha em jogar uma Copa do Mundo, ele tá passando por cima disso por conta da questão financeira. Eu, de novo, não faço conta com o bolso dos outros, mas se fosse Celso meu bolso, Ardengue eu não ficaria. iria. Fábio Luciano iria? Edu, como eu falei no início, eu respeito as duas decisões. Claro, a gente eu tá acho falando que a gente dá para entender os dois lados. Mas eu, olhando para o Gerson hoje, para todo um cenário, eu também pensaria muito e não iria. Eu acho que ser capitão do Flamengo, o Flamengo paga muito bem, o Flamengo tem um ótimo time, o Gerson tem uma Copa do Mundo batendo a porta. Então, assim, eu acho que financeiramente é maravilhoso para ele, mas no Flamengo, financeiramente também é muito bom e esportivamente é muito melhor. Bom, vocês ouviram agora o coração, que agora eu vou passar para a bancada que assina o valor econômico. E aí tudo para eles aqui é um negócio de investimento, é o dinheiro e tal. Vai lá, Natália. Vou Ferro. repetir o que eu falei segunda-feira. Eu iria. Seria. 3 vezes mais. 28 anos. É isso. Tem razão, tá por tudo isso que bem. é. Vai, Bubu, e você? O Celso Ardengue tem esse sonho, né, que um dia ele vai realizar. Cuidado com o que você deseja, porque acontece. Eu digo isso para todo mundo. Cuidado com o que você deseja, Com você e porque acontece. O coach é o coach Bubu. Eu tenho um sonho, um objetivo profissional. Eu já comentei final de Copa do Mundo, algumas tal. Meu sonho é trabalhar na Pia TV, no canal Pedro Ivo Almeida. Então, se eu fosse jogador do Flamengo, eu só deixaria o Mengão para trabalhar no canal do Pedro Ivo Almeida, a Pia TV. Não, no caso do Gerson, que é o meu você sonho, não o meu iria. objetivo. Que nem o Roger, meu sonho é jogar no caso na do Gerson, No caso do Gerson, ele tá negociando, né? Olha, eu acho que pelo dinheiro, como eu falei, eu assinaria um contrato. cara, ele acabou de falar que não sairia e agora ele Não, tô pensando pelo Gerson. 50, Eu gosto de 50. pensar pelo bolso das outras Não, pessoas. gente, é assim, é difícil porque a gente fala muito do Claro o que que é, o tá tudo Gerson bem. quer da vida dele pra carreira. Eu não sei, tu sabe? Não é isso. Agora, posso fazer uma pergunta pra você, Bubu? Arremata Posso fazer aí. só a última Arremata aí, pergunta cara. pra Faz uma você fácil, agora, que é faz uma uma coisa que me difícil, incomoda um Capita. pouquinho, Que eu assim. tenho que chamar o Você convidado. como dirigente do Flamengo, Sim. como torcedor, tenta olhar um pouco o lado do torcedor e o lado do dirigente. É. O Gerson faz essa negociação, ele não se adapta lá, as coisas não dão certo, ele coloca lá Quero 1 voltar. ano, 2 anos do dinheiro do contrato no bolso e depois ele bate a porta e fala, eu estou muito infeliz, como eu queria voltar para o Flamengo. Beleza. O time do meu coração, você receberia Eu ele? sou profissional, eu sou diretor do Flamengo, diretor profissional. Sim. Eu vou negociar, amigão. Olha, você ganhava X aqui. Sim, boa.
Você quer voltar agora? As condições são essas, amigão. Sim, agora você vai ganhar. Não, é por isso que eu falo. X menos 1 milhão. É por isso que eu não sou dirigente. Você não deixava Porque voltar. eu entenderia, só que não votaria nunca mais. É por isso que eu não sou dirigente. Eu vou falar, Gerson, como qualquer outro, não vou nem falar o nome do Gerson, eu ia falar, ó, é um direito seu, é importante pra você e pra sua família, siga a sua vida, mas aqui... Então, enfim, a Leila Pereira vai é um grande ficar um exemplo agradecimento. Aqui não de uma dirigente bem-sucedida. Mas é por isso que eu não sou dirigente, porque dirigente nenhum faz isso. Não, a Leila Pereira, bater por exemplo... na porta, o dirigente vai trazê-lo. Leila tinha um pepino pra descascar do Dudu. Ídolo do Palmeiras e mimimi, sai, não sai, negócio... Meu, sai. Por ela já tinha saído na hora. Acabou. Ele falou, não, sai daqui. Ah, não, mas a torcida vai ficar brava, os palmeirenses gostam dele. Acabou, amigão, ela é executiva. Por ela, ele já não tinha jogado nem voltado. Vai pro Cruzeiro. Você quer ir, vai, sai. Mas aí você perdoaria a volta do Aí, pô, você tem uma joia lá, Estevão, lá. Não, o dinheiro é bom. Chegou lá, ela já vendeu logo cedo. Não, mas e agora vai do seu lado, você vender e trazer outro jogador. E se chegar lá, se o Dudu chegar assim, eu não quero voltar pro Palmeiras. Eu amo o Palmeiras, Leila, por favor, me perdoa, não sei o quê. A Leila pode até, como executiva, o que você quer? A proposta? Não, olha, eu vou conversar aqui. Se é não, pronto. Então, assim, quem é dirigente, quem é cartola, você não pode pensar com o coração. Tem que pensar com a razão, com o bolso. Isso. O melhor contrato possível. Não tá pra fazer caridade, solidariedade. Eu tô arrependido, quero voltar, não sei o que. Não, o dirigente ele vai pensar com o bolso, com o dinheiro. Mas ó, o caso do Dudu é diferente, tá? Todo dia. O Dudu ligou pro Cruzeiro, ligou pro Alexandre Matos, por baixo dos panos quis a negociação, por isso que pra mim o caso é completamente diferente. A gente tá falando de um Gerson que ele tá indo pelo pagamento da multa integral à vista, e o Dudu, enquanto tava machucado e a torcida tava querendo que ele voltasse, ele liga pro Alexandre Matos. Eu vou ter que falar agora, voltar aos Estados Unidos, mas só fico torcendo. Eu torço muito, muito mesmo, que seja a escolha que o Gerson fizer, que as coisas fiquem bem para todo mundo. E o Gerson, eu vou repetir, ele tem direito de escolher o que ele quiser, tá tudo bem. E outra coisa, só para pontuar, o Gerson ele foi um cara que até hoje ele entregou tudo que ele podia pro Flamengo. Dentro do campo não tem o que falar. O cara dedicado, o cara que se entrega, o cara que é capitão do time, que exerce liderança sobre os mais jovens. A gente vê várias declarações dos jogadores mais jovens do Gerson apoiando, corrigindo, enfim. Então é isso, ele é um ótimo capitão para o Flamengo até aqui. Foi um cara que tem títulos importantes, enfim, que veste a camisa e honra a camisa do Flamengo. Esse é um cenário virou titular da seleção brasileira e acho que até por isso ele queria mais valorização. Falei, eu sou dos jogadores do Flamengo, vários são para a seleção, eu sou titular, mereço ganhar mais, tal. Acho que era a briga que ele tinha, ele e o pai dele, com a diretoria do Flamengo. E aí acabou recebendo uma proposta dessa, amigão. É muito difícil você dizer não. Eu tô ansioso pelos vídeos. Já os vídeos vão aparecer pra gente ver como é que tá o termômetro com o torcedor. Aqui no chat tá como é que tá 15, Bubu 0. Não, mas é porque é tênis isso, né? Então ele abriu 15-0. Mas eu ainda posso fazer um 40-15 aqui e virar o jogo. Não, pessoal. Meu joelho vai ficar bom, eu vou jogar tênis contra o Capita. Falou, o Fábio Luciano arrasou. Não, mentira. Verdade, juro por Deus. Vamos lá. Concordo com o Capita. O ciclo do Gerson no Flamengo se encerra após o Mundial da FIFA. Obrigado por tudo. Lucas Ferraz, o Capita está certo. Vamos lá. Bubu, vamos pro Bubu. Foca no Bubu. Esse aqui do Bubu não dá pra ler. Esse aqui do Bubu não dá pra ler. Hoje eu festejei, inclusive, 4 milhões de seguidores. Ser o câmera do canal Pia TV, esse também é meu sonho. Olha lá. Qual é o sonho dele? Ser o câmera da Pia TV. Então, cara, tem muita gente sonhando em trabalhar no canal do Pedro Ivo Almeida e tal. É uma realização profissional e tal. Quem sabe eu consigo um dia. Você não tem o sonho de abrir o seu canal? Não, quero trabalhar com o Pedro Ivo Almeida. Quero chegar numa Copa do Mundo, pegar o microfone com a cara do Pedro Ivo Almeida. Seria legal. Né? Eu sou o Rodrigo Bubu do canal Rodrigo Bubu. Como é que seria fazer uma... Isso, como seria? Vai, eu sou o Rodrigo Bubu do canal Carlos Ancelotti, Rodrigo Bueno, Pia TV, canal Pedro Ivo Almeida. O Brasil vai ganhar o Hexa? Seria assim. Du, importante falar também... Imagina esse que o Pedro vai ficar todo... Tem que ser a cara do Pedro Ivo Almeida no microfone. Mas uma caricatura ou cara? Isso aí, nação. Ficamos por aqui, galera. E esse foi mais um corte aqui do nosso canal, sempre trazendo aí conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo. Então, se você chegou aqui, assistiu o nosso vídeo até o final, deixe seu like, se inscreva, ative o sino. O primeiro corte que a gente reagiu aí foi do programa Os Donos da Bola, da Band, aí, com Neto e companhia. Trazeram notícias do Flamengo direto dos Estados Unidos e também esse caso do Gerson aí, né,
que tá dando o que falar. Daqui a pouco aí vai ter entrevista coletiva aí de Boto ao vivo aí, direto dos Estados Unidos. Vamos ver aí se ele vai ser indagado aí sobre esse assunto de Gerson, né? E depois a gente reagiu um post da ESPN Brasil. Vamos deixar também na descrição desse vídeo os créditos aí de direitos autorais. Então, se você chegou aqui até o final, deixe seu like, se inscreva. Não se esqueça também de deixar a sua opinião nos comentários, que é muito importante para o crescimento do nosso canal.